Bom dia, irmãos. Gostaria de convidar todos a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth. Talvez ao longo dessa semana você tenha pensado assim: poxa, vou estudar o livro de Ruth. O que eu posso aprender com esse livro? O que tem a ver estudar o livro de Ruth? A palavra de Deus, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela. E toda ela é útil para o ensino, para a correção e para a repreensão, bem como para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus se torne perfeito e perfeitamente pronto para servir a Deus. Toda a Escritura inclui o livro de Ruth. Então nós temos muito o que aprender com esse livro também. Nós temos vivido dias onde a incredulidade ela tem crescido cada vez mais. Temos vivido dias onde as pessoas estão desanimadas com o sistema do país, com o governo do país, com a moral do país, com a religiosidade do país. O crescimento do movimento LGBT aumentando, as minorias tomando conta da sociedade e a crença da população diminuindo cada vez mais. Eu estou falando que a religiosidade tem diminuído, a religiosidade tem aumentado. Cada dia mais as pessoas se voltam para ministérios e igrejas cujo foco é o próprio homem. Eu estou dizendo que a crença em Deus diminui a cada dia. A crença no homem, no seu poder, na sua força, aquilo que algumas pessoas chamam de pensamento positivo, de talvez, não falta agora a palavra, mas alguma coisa no sentido de autoestima. Isso tem crescido, isso tem aumentado, mas a crença em Deus, a confiança em Deus, a dependência de Deus, isso tem diminuído a cada dia. E o livro de Ruth, ele nos apresenta um contexto totalmente parecido com o nosso, um contexto onde até mesmo um povo que se chamava povo de Deus, afasta-se a cada dia do seu Senhor. O livro de Ruth, só para introduzirmos aqui, o autor do livro de Ruth ele é desconhecido. Nós não sabemos quem foi que escreveu este livro. O que nós sabemos é que ele foi escrito amando a família real, da família do rei Davi. Como nós sabemos disso? O livro ele termina apresentando o rei Davi, ainda um bebê, mas ele termina com a genealogia do rei Davi. Então, o que nós sabemos é que provavelmente o rei Davi mandou escrever um livro sobre a história da árvore genealógica dele, para mostrar como Deus atuou na história da família dele. O livro ele foi escrito provavelmente entre o ano 1090 ao ano 980 a.C. Esse é o período quando Davi assume o trono, quando Davi se torna o rei sobre Israel. Antes disso, houve um outro rei. Quem foi o rei antes de Davi? Saul. Então, é a partir ali, mais ou menos, meados do ano 1090 a.C., quando Davi se torna rei em Israel, vai reinar ali 40 anos, e é nesse período, então, onde o livro ele é escrito. Mas não é nesse período que a história do livro aconteceu. O livro é escrito contando fatos do passado, da vovó, da bisavó do rei Davi. Então, apesar de ele ter sido escrito ali entre 1090 e 980, antes da pessoa de Jesus Cristo nascer, nós sabemos que os acontecimentos do livro se deram nos dias em que os juízes julgavam sobre a terra. Versículo 1, Ruth capítulo 1. Na época dos juízes. Até aí tá bom. Para que o livro faça sentido para mim e para você, nós precisamos entender então o que acontecia na época dos juízes. O período dos juízes é um período que narra a história do povo de Deus, depois da liderança sobre Josué e antes da ascensão de Saul ao trono. Então, logo depois que o povo sai do Egito, sai da peregrinação pelo deserto, ele entra na terra prometida, debaixo da liderança agora não mais de Moisés, mas sim de Josué. Josué morre, nasce agora uma nova geração que já está na terra prometida,
que já está na região que Deus havia prometido, mas esse povo ainda não tem um rei. Esse período histórico ele durará cerca de 330 anos então. A história do livro de Ruth ela está acontecendo nesse período de aproximadamente 1375 ao ano 1050 a.C. 1050 é quando Saul sobe ao trono da nação de Israel. Então ele narra esses fatos. O que acontece com o povo no período após a liderança de Josué, que não era um rei, mas era um líder militar, e antes da ascensão do primeiro rei da nação, Saul. É nesse momento histórico que o livro está então inserido. Agora, para que faça sentido para mim e para você, nós precisamos entender o contexto então do período de Juízes. No período de Juízes havia duas alianças ainda. O povo estava debaixo de duas alianças com Deus. A primeira aliança era a aliança abraâmica. O que Deus havia prometido para Abraão? Em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Essa era uma aliança incondicional. Deus vai cumprir isso. Deus não pediu para que Abraão fizesse nada. Ele disse: em você, na sua descendência, ou melhor, no seu descendente, serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas o povo também já tinha uma nova aliança com Deus, firmada agora não mais com Abraão, mas com Moisés. E essa era uma aliança condicional. Deus havia dado vários mandamentos para a nação. Lembra lá de Êxodo, capítulo 20? Os mais conhecidos, os 10 mandamentos. Havia outros, tá? Não apenas aqueles 10. Aproximadamente aí uns 460 mandamentos de Deus. Mas essa é uma aliança condicional, onde ele diz assim: se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Mas se vocês me desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. Para que o povo então agora fosse abençoado por Deus na terra prometida, ele precisaria obedecer à lei. Se o povo desobedecesse à lei, eles seriam então amaldiçoados, disciplinados por Deus. Esse é o contexto onde o livro de Ruth está inserido. Mais do que isso, esse é o contexto onde o povo de Deus não buscava mais a Deus, não honrava a Deus. Esse é um período onde o povo se deixou influenciar pelos vizinhos pagãos. Em vários momentos nós vemos a cultura pagã entrando na história do povo de Deus. Esse é o momento onde nós vemos a nação de Israel se entregando aos prazeres do mundo. Lembra da história de Sansão? Sansão foi um juiz. Sansão ele era um homem consagrado a Deus. Mas por que Sansão perde a força dele? Porque ele quebra um voto que os pais dele haviam feito sobre a vida dele perante Deus. E esse voto ele não incluía apenas o cabelo, mas também o cabelo. Esse voto incluía o fato de que ele não deveria tocar em cadáver. Sansão vai lá e toca. Este voto inclui o fato de que ele não deveria se relacionar com mulheres. E ele não apenas se relaciona com mulheres, como se relaciona com mulheres proibidas por Deus. Este voto inclui o fato de que ele, o Sansão, ele não poderia beber. E ele vai lá e bebe, enche a cara, fica bêbado. Então nós temos um período histórico onde o povo de Deus não respeita a lei de Deus. O povo de Deus não quer saber do projeto de Deus para eles. Eles se envolvem com idolatria. Quem lembra aquela história de Gideão? Vocês lembram da história de Gideão? Aquele lá que vai lá e fala: Deus, é você mesmo, então que amanhã esse monte de lã aqui amanheça molhado. Aí no dia seguinte, que amanheça seco. Vocês sabem quem foi o pai de Gideão? O pai de Gideão foi o homem que construiu nada mais, nada menos do que uma capelinha para Baal. O pai de Gideão era judeu. Mas o pai de Gideão, na verdade, ele constrói um terreiro de Umbanda, o primeiro da história de Israel. Eles adoravam vários deuses em Israel. Esse era o pai de Gideão. Aquele que deveria ser um líder da nação, ele constrói um terreiro de macumba. Literalmente, nos dias de hoje nós chamaríamos disso.
Um local onde eles adoravam vários deuses. O povo se envolve com idolatria, o povo começa a praticar o casamento misto, que já havia sido proibido por Deus. Não se case com pessoas dessas nações. E o povo não liga para isso, vai lá e casa. É um contexto onde Deus havia constantemente enviado o seu juízo contra o seu povo. Então, quando nós vemos aqui algumas desgraças acontecendo, não pensem que Deus é mau, pelo contrário, Ele é bom. Ele está cumprindo aquilo que Ele havia dito: se vocês não me obedecerem, vocês serão castigados. Ele só está cumprindo aquilo que Ele prometeu. Em outras palavras, eu peço para que você abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Mas o versículo chave desse período de Juízes, do período de Ruth, é esse versículo. Juízes 21, 25 diz assim. E eu vou pedir para que você não feche a sua Bíblia, tá bom? Fique com a Bíblia aberta em Ruth. Juízes 21, 25 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Mas não acaba aí. O texto continua e diz: e cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um seguia a sua própria lei. Israel se tornou uma terra sem lei. A nação de Israel se tornou uma terra onde cada um fazia a sua própria lei. Ninguém respeita a lei que existe, a lei de Deus. Cada um segue a sua própria lei. Qualquer coincidência com os nossos dias não passa de mera verdade. Somos assim, somos humanos, e a nossa tendência é nos esquecer dos princípios e da lei e começar a fazer aquilo que nós achamos certo aos nossos próprios olhos. Esse é o contexto então do livro de Ruth também. Não havia rei, não havia quem governasse, não havia quem julgasse, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. É por isso então que o livro de Ruth, ele é um livro conhecido como vários momentos de falhas da nação. Quem eram os juízes então? Os juízes, eles eram libertadores. Agora, para que exista um libertador, precisa haver o quê? Opressão. O fato era assim: o povo estava andando ali com Deus, de repente começava a se envolver em idolatria, começava a se envolver em moralidades, e aí então Deus levantava uma nação vizinha para castigar Israel, em vários momentos. Quando essa nação vizinha vinha e começava a castigar Israel, começava a saquear Israel, oprimir Israel, Israel então se arrependia dos seus pecados, chorava e clamava por salvação. O que Deus fazia? Levantava um libertador, ou um juiz, é a mesma palavra. Levantava um juiz. Esse juiz então salvava a nação, liderava a nação por um tempo, até que tudo ficasse bem. E quando tudo ficava bem, o que acontecia? A nação começava a se envolver em idolatria e imoralidade sexual de novo. Isso é um contexto totalmente irrelevante para nós, porque nós somos assim. Quando tudo está bem, a nossa tendência é deixar de orar, a nossa tendência é tomar como menor prioridade o fato de me envolver com a igreja. Está tudo bem na minha vida, não preciso não tem problema se eu deixar de ir a algum programa, não tem problema se eu não ler a Bíblia hoje. Somos assim, e aí nós começamos a abrir brechas e vamos deixando a idolatria, o pecado entrar na nossa vida. E quando o pecado entra, Deus então nos disciplina, porque Ele disciplina todo filho a quem Ele ama. Alguma situação ruim acontece, alguma dificuldade acontece, aí o que nós fazemos? Corremos para a igreja, corremos nos arrepender, corremos pedir perdão, corremos clamar pelo perdão de Jesus, e Ele nos perdoou, e então nós ficamos bem. E quando tudo está bem, ao invés de perseverarmos, nós começamos de novo a avacalhar e a nos envolver com coisas erradas, a nos esquecer de Deus, esfriar na fé. Estou meio frio. E aí Deus vai lá e nos disciplina. E quando Ele nos disciplina, nós corremos de medo e voltamos para a igreja, voltamos para Jesus, ficamos firmes com Ele,
e aí tudo começa a ficar bem de novo. Essa é a nossa vida. Nós somos assim. Qual é o ideal? O ideal é a constância, bem com Jesus. Mas naquela época as pessoas elas viviam assim. Quando tudo estava bem, então eles se esqueciam de Deus. Abra agora comigo Juízes capítulo 2. Por que isso era assim? Por que isso acontecia? Por que a nação não ficou firme com Deus? Afinal de contas, eles viram tantos milagres de Deus. Juízes capítulo 2 mostra a causa do problema, o centro do problema. Afinal de contas, essa foi uma geração que entrou na terra prometida, conquistou vitórias sobre vários povos, viu as muralhas de Jericó ruírem, atravessou a seco o rio Jordão. E por que esse povo se envolvia com idolatria? Por que esse povo deixou o paganismo entrar dentro do povo de Deus? Não somos muito diferentes, não. Quando começamos a ouvir mais o conselho da Ana Maria Braga do que o conselho da palavra de Deus, nós estamos deixando o paganismo entrar na nossa vida. Quando eu ouço mais os conselhos daquela minha bandinha de rock favorita do que o conselho da palavra de Deus, eu estou deixando o paganismo entrar na minha vida. Não somos muito diferentes. Qual é a causa do problema? Juízes capítulo 2, versículo 6 em diante diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobrevieram a Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Olha aqui que coisa legal. Então, aquela geração, a geração de Israel, serviu ao Senhor. Aquela geração que viu os feitos maravilhosos de Deus, foi fiel ao Senhor. Versículo 8. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu, com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, ou Ares, nos montes de Efraim, que depois veio a se tornar a cidade de Belém, ao norte do monte Gaás. Versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, depois que toda aquela geração de Josué morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem o que ele havia feito por Israel. O que ele está falando aqui? O que o autor de Juízes está explicando para mim e para você? Qual foi o grande problema dessa geração aqui do período de Juízes? E das gerações seguintes. O problema deles se concentra em um só fato: que aquela geração que foi consagrada a Deus, a geração de Josué, não transmitiu a fé ao Senhor para os seus filhos. E por causa disso, aquela nova geração, aquela pirraiada que nasceu já na terra prometida, aquela cambada de molecote que nasceu dentro da terra prometida, não conheceram a Deus. E o pior, não sabiam nem as histórias que ele havia feito 5, 10 anos atrás. Isso foi o problema. Uma nova geração nasceu que não conhecia o Senhor. E aqui eu preciso dar uma palavra de ordem aqui para os pais. A responsabilidade não é da igreja. Se você pensa que a responsabilidade de ensinar sobre Deus para o seu filho da igreja, não é sua, é minha. Eu vou ser cobrado por ensinar e por transmitir a fé do Senhor para as minhas filhas. Vocês vão ser cobrados. Não terceirize, aqui não é creche. A igreja não é creche. A igreja ajuda os pais no seu trabalho, mas o trabalho é dos pais. O ministério de educar os filhos, não importa a idade que eles tenham. O ministério de transmitir a fé no Senhor para os filhos, não importa a idade que eles tenham, é dos pais. E o problema é que às vezes eu vejo muitos pais se acomodando nisso. Não, eu vou na igreja, meu filho vai também, então está tudo
bem, para rimar, né? Entendeu? Trocadilho? Foi uma piada. Eu vou na igreja, meu filho vai também, então está tudo bem, esquece. Não é porque você traz ele na igreja que você está garantindo que um dia ele vai conhecer o Senhor. Se você não transmitir a fé do Senhor para ele, se você não contar as histórias do Senhor para ele, se você não contar os feitos de Deus na sua vida para ele, não vai adiantar. Eu me peguei num erro há um tempo atrás, com as minhas filhas, com a Nina, principalmente, mais velha. Todas as coisas que ela queria, ela vinha pedir, eu comecei a ficar preocupado, nossa, ela quer muita coisa. Eu ensinava uma filha, você não pode ter tudo, não dá para você ter tudo que você quer muita coisa, né? Exagerado. Tá, eu vou orar, se Deus mandar dinheiro eu compro. Eu comecei a assumir a responsabilidade das coisas que ela queria. Nós temos essa tendência, proteger os nossos filhos. Não, eu vou dar um jeito para você, filhinha, pode deixar, eu vou orar para você, filhinha. Foi quando eu me toquei, falei, não, peraí, se eu ficar intercedendo por ela diante de Deus, se eu ficar orando, pedindo para Deus me dar dinheiro para comprar o que ela quer, ela não vai aprender a ter um relacionamento com Deus. Então eu cheguei para ela e falei, olha filha, a partir de agora eu não vou mais orar por você, não, nas coisas que você quer. Quando você quiser alguma coisa, vai lá e peça para Deus, se Ele quiser Ele te dá. Vai você orar. É até engraçado, gente. Começa a passar propaganda, ela pula no chão, Senhor Jesus, eu quero muito esse brinquedo, esse daqui também, esse daqui. Mas é ela que está orando. Ela que está orando. Se Deus quiser, Deus dá. O problema é que às vezes a gente quer ensinar para ela um falso Deus. Um Deus que consegue dar tudo que ela quer. Isso não é verdade. E ela vai crescer achando, não, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Lembra da teologia da Xuxa? Essa teologia do nosso momento, a teologia da Xuxa, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Essa é a teologia do Brasil, década de 80 em diante. Estou falando do Xuxa Lua de Cristal. Os jovens aqui não sabem o que é isso. Ai meu Deus, vocês olham vejo que eu estou falando velho. Assisti no cinema, o primeiro filme que eu vi no cinema. Nossa, que tragédia. Eu vou saindo da Xuxa. Não é verdade. Tudo que eu quiser, o papai do céu não precisa me dar. Ele vai me dar o que ele achar que eu preciso. E foi bom. Essa experiência tem sido boa para ela. Porque algumas coisas que ela pede, Deus tem dado. Não por nosso intermédio, por intermédio das pessoas. Deus já usou até alguns de vocês aqui. Para dar coisas nas quais ela havia orado. E quando ela recebe, o que ela fala? Deus me deu. É isso que ela fala. O que eu estou ensinando para ela agora? Filha, Deus é real, Ele existe, Ele ouve a sua oração. Vai lá e ora, se Ele quiser, Ele te dá. O problema que eu estava fazendo antes era eu estava me colocando como intercessor. Eu vou orar, filho, se Deus quiser, Ele te dá. E aí, se Deus desse, ela nem ia saber, ela não teve a experiência de conhecer a Deus. Pais, nós temos que ensinar os filhos sobre a fé do Senhor, sobre quem é o Senhor, sobre os feitos do Senhor na nossa vida. Não dá para terceirizar o serviço por diante do trono. Podemos até usar o diante do trono infantil. Não dá para terceirizar o serviço para a igreja. Nós temos que ensinar a fé em Deus para a nossa nova geração. Ah, é por isso que chamei nova geração? Legal, muito legal. Não tinha entendido, muito legal. Então aqui, voltando. O grande problema de Israel foi isso. Não transmitiu a fé para a geração que nasceu dentro da bênção. Irmãos, muitas vezes nós vemos essa geração que está ali em cima, ou os que estão aqui à minha esquerda, à sua direita, os adolescentes da igreja, e eles não têm ideia do que a igreja passou para chegar aqui hoje. Eles não têm ideia do que alguns irmãos aqui já me relataram, do trabalho que era ter que montar a cadeira toda semana, montar lá a projeção. Eles chegam aqui e veem esse palco bonito, essas luzes, e falam, legal, sossegado, isso aqui é minha igreja. Mas eles não sabem das histórias, dos feitos de Deus sobre a vida dessa igreja. Nós precisamos contar para eles. E nós precisamos deixá-los ter as suas próprias experiências com Deus. Nós queremos determinada coisa. Vamos lá então, corram, trabalhem. Se Deus quiser, Ele dá para vocês. Nós não podemos ser os salvadores deles. O salvador deles tem que ser o Senhor. O libertador deles tem que ser o Senhor. Nós temos que ensinar a fé.
para as nossas novas gerações. Não é contar historinhas de Deus, é ensiná-las a conhecer verdadeiramente a Deus. Deus existe, Ele é um ser pessoal, Ele se relaciona comigo, Ele ouve as minhas gerações e Ele me disciplina se eu errar com Ele, porque Ele me ama. Esse foi o problema de Israel. Qual foi a consequência então? Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Isso é a nossa realidade hoje. Isso é a nossa realidade. Alguns perguntam, por que existem tantas igrejas? Por que existem tantas formas de se praticar o cristianismo? Porque cada um faz o que acha certo aos seus próprios olhos. Porque não olham para as Escrituras. Cada um vive a sua fé com Deus à sua maneira. E não a maneira das Escrituras. Isso é o Evangelho, essa é a realidade do nosso mundo. Estamos vivendo num momento histórico onde cada um faz o que acha certo aos seus próprios olhos, inclusive dentro da igreja. Prefere pedir perdão do que pedir permissão, né? Tem essas trocadilhos, né? Não. O que a palavra de Deus diz? É o que nós vamos fazer. O livro de Ruth, então, voltando para Ruth, agora que vocês já sabem em que contexto ele foi escrito, por que eu estou falando tudo isso? Para fazer sentido para mim e para vocês, senão o livro não faz sentido. O livro de Ruth, ele é como se fosse uma história inserida dentro do período de Juízes. Nós não sabemos qual período, mas dentro do período de Juízes, provavelmente no final. Mas não tem como precisar isso. Todo o enredo de Ruth ele é narrado, então, nesse contexto onde não havia rei e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Cada um vivia a fé em Deus à sua própria maneira. Temos vivido dias assim. Pessoas que não querem se filiar à igreja, pessoas que não querem assumir compromisso com a igreja, pessoas que vivem pipocando de igreja em igreja. Eu vou onde o pastor fulano vai pregar. Aqui é mais difícil isso, mas na capital isso é muito normal. Eu vou naquela igreja porque ali tem uma oração poderosa, eu vou naquela porque tem tal coisa, eu vou naquela porque a palavra é legal. Não vivem e não cultuam a Deus, vivem para cultuar a si mesmo. Sim mesmo. Eu faço aquilo que me agrada, eu vou lá porque aquilo me agrada, eu vou lá porque aquilo me agrada. Não é eu vou lá porque eu quero servir a Deus. Muito bem, voltando para Ruth então, continuando a leitura. Na época dos juízes, foi até aqui que nós lemos, né? Espero acabar esse negócio, tem 4 domingos, né? Um versículo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Até aí. O livro de Ruth, irmãos, ele é um livro que ele usa muito de um recurso literário que nós conhecemos como ironia. Ironia é essa brincadeira, né? Eu quero ensinar por meio de brincadeiras, por jogo de palavras, e eu uso uma coisa séria para falar algo engraçado, ou ao contrário, eu uso uma coisa engraçada para ensinar uma coisa séria. Ele começa dizendo então que na época dos juízes houve fome na terra. Que terra? O foco aqui ele está falando da nação de Israel, ele está falando da terra prometida. Aquela terra que Deus havia prometido maná, leite e mel, aquela terra onde Deus havia prometido que não faltaria suprimento, na época dos juízes, faltou suprimento. Agora, não entenda aqui, faltou o pão, como Deus se esqueceu da sua promessa. Não, pelo contrário, lembra que ele havia dito? Se vocês não me obedecerem, vocês serão amaldiçoados. Isso aqui era juízo de Deus. Juízo de Deus. O fato de não ter pão em Israel era juízo do Senhor, porque o povo estava andando nesses ciclos de falha, de idolatria. Na época dos juízes, versículo 1, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Como eu disse para vocês, ele usa da ironia. Qual é a ironia aqui? Ele começa dizendo que houve fome na terra. E um homem de Belém, agora ele está começando a mostrar os personagens dessa história. Um homem natural da cidade de Belém foi viver em Moabe. Qual o significado da palavra Belém?
casa do pão. Então, quando o judeu ele lê isso daqui, ele entende assim, na época dos juízes faltou pão na casa do pão. Onde era para ter pão, faltou pão. Mas o texto continua então, e diz o seguinte, que este homem, com sua mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem era de Belém, e foi para Moabe. Só que sabe o que é engraçado aqui? É que o versículo 2, ele fala o nome do homem. Como esse homem chamava? Elimeleque. Sabe o que significa Elimeleque? Meu Deus é rei. Esse é o nome dele. Meu Deus é rei. Agora, o homem que se chamava Elimeleque foi viver nas terras de Moabe. Para mim e para você pode parecer uma coisa natural, uma coisa simples. O cara chama grande coisa, ele chama Elimeleque, não é dele. Esse cara está falando, vai logo, né? Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 23. Versículo 3 diz assim: nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês vivem. O fato aqui é que Deus havia proibido a nação de Israel de se relacionar com o povo de Moabe. Os moabitas eram descendentes de Ló, fruto do incesto de Ló com sua filha. Depois que eles fogem lá daquela destruição de Sodoma e Gomorra, eles vão ver nas montanhas Ló e suas filhas, e ele se deita com as suas filhas, e o primeiro filho dele que nasce, da sua filha mais velha, como ele se chamava? Moabe. E os moabitas se tornam uma nação, os descendentes de Ló e de Moabe. E essa nação era uma nação inimiga de Deus. Quando o povo saiu do Egito, eles não foram abençoados. Pelo contrário, queria destruir a nação de Israel enquanto eles estavam no Egito. Eram inimigos de Deus. E o texto diz então que o homem que se chamava Meu Deus é Rei foi viver numa terra proibida pelo seu rei. Que missão é essa? Que rei é esse que eu não ouço? Que rei é esse cujas ordens eu não sigo? Se o meu Deus é rei e ele me proibiu de fazer algo, eu não farei. O fato é que esse homem Moabe, ele está simplesmente vivendo nos seus dias, cada um fazendo o que era certo aos seus próprios olhos. E daí que Deus me proibiu? Faltou o pão, eu vou para lá. Esse em vermelho aqui, a projeção, era a terra prometida. É aqui que as 12 tribos de Israel estavam localizadas. Moabe é um território bem próximo, onde nos dias de Jesus se tornou o estado da Pérea. Jesus esteve ali várias vezes, mas para a nação de Israel era proibido o relacionamento com esse povo. O texto continua e ele vai mostrar outra ironia para mim e para você. Volte lá para Ruth, por favor. Versículo 2: o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Fraquinho e Franzino, Malom e Quilom. Malom, na verdade, é digno de morte, de tão doentinho que ele era. Para nós o nome não tem muito significado, né? Eu dou um nome que eu acho bonito, né? Porque presença. Para o judeu não, ele dava um nome
que significasse algo em relação àquela pessoa. Tanto é que a criança ela não nascia com o nome. Demorava no mínimo 40 dias para eles escolherem o nome da criança. Geralmente de 10 a 40 dias. Nesse primeiro mês eles observavam bem a criança e então davam o nome. Esse aqui é fraquinho, vai ser sempre doentinho. O nome dele é Doentinho. Esse era o nome dos filhos de Elimeleque e Noemi. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. O que Elimeleque foi fazer? Faltou pão na casa do pão, então Elimeleque foi para Moabe. Por que ele fez isso? O que ele queria? Ele queria providenciar sustento para sua família. Mas olha que interessante o versículo 3. Chegando em Moabe, Elimeleque morreu. O homem que queria salvar a sua família morreu rapidinho. Então, meu irmão, a introdução do livro de Ruth, ela é uma grande piada para um judeu. Para mim e para você, talvez ela não faça tanto sentido, mas para o judeu ela faz. Porque quando ele lê esse daqui, ele vai ler assim, ó. Na época dos juízes, faltou pão na casa do pão. E um homem que se chamava Meu Deus é Rei, tentando salvar a sua família, ou seja, não confiando no seu Deus que é Rei, foi viver num território proibido pelo seu Deus. E chegando lá, ele morreu. Percebe a incoerência? O homem se chamava Meu Deus é Rei. Quem que assume o posto de rei da sua família? É ele mesmo. Eu vou salvar a minha família, eu vou desobedecer a Deus, eu vou para Moabe. Chegando em Moabe, esse cara morre. A providência que ele queria dar para sua família não vem. Disciplina de Deus. Disciplina de Deus. Quantas vezes eu e você queremos assumir o lugar de Deus na nossa vida? Quando alguma situação aperta, quando alguma coisa dificulta lá no seu trabalho, e aí você fala assim, não, eu preciso trabalhar mais, então eu vou abrir mão, por exemplo, de um tempo com a minha família, para trabalhar mais, ou eu vou abrir mão de um tempo com a minha igreja, para trabalhar mais, para providenciar mais, ao invés de você se contentar com um pouco. Por que eu digo pouco? Porque tinha pão na casa do pão, tinha comida lá. Se não tivesse, toda a nação teria saído. Se não tivesse, milhares de pessoas teriam fugido de lá. O que faltava era abundância. Esse é o detalhe. Se não tivesse comida, milhares de pessoas teriam morrido. O que estava acontecendo aqui é que eles estavam passando por um período de recessão. A coisa estava apertada. Não estava dando para trocar de carro todo ano. Não estava dando para Elimeleque trocar de jumento toda semana. Não estava dando para Elimeleque fazer um banquete de mel e leite para os seus vizinhos. Porque não estava faltando comida. Se estivesse faltando comida, todo mundo teria morrido. E todo mundo teria fugido. O que estava faltando era abundância. E muitas vezes o que nós procuramos é abundância. E nós nos esquecemos que o que o Senhor nos prometeu é o pão diário. Não estou fazendo propaganda do livrinho, estou falando do pão de cada dia. Do necessário para cada dia. Elimeleque não estava contente. Ele quis mais. Não estou dizendo também que o texto está errado. Faltou pão. Mas ninguém passou fome, ninguém morreu. O que ele queria era mais. Estava pouco, estava difícil. Eu não me contento com isso. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos nos colocar no lugar de Deus, estamos passando por uma dificuldade. Quantos homens se matam por ano? Porque agora deixaram de ser bilionários e caíram para a insignificância de serem milionários. Outro dia eu estava vendo na Veja uma reportagem de um cara que se matou, porque ele era bilionário e ele agora ficou milionário. Ficou pobre, coitado. Se matou. A vida perdeu o sentido para ele. Queria mais. E somos tentados a sempre querermos mais. E passamos por uma dificuldade. Meu Deus, o mundo está acabando, não vou poder trocar de carro. E aí nós queremos subir o posto de Deus. Eu preciso dar um jeito. Elimeleque quis assumir o lugar de Deus. Ele quis solucionar o problema da sua família.
Deus, que já estava castigando a nação, agora vai lá e castiga a família dele, tirando a vida dele. Tirando a vida dele. O texto continua e diz assim, versículo 3: Elimeleque morreu, marido de Noemi, e ela então ficou sozinha com Fraquinho e Franzino. Dá para contar com esses dois? Dá para contar com esses dois? Não dá para contar, gente. Um é doentinho e outro é quase morto. Esse é o nome deles. O que esses dois iam fazer para ajudar a Noemi? Doentinho e quase morto. Vão trabalhar esses dois? Vão pegar uma enxada? Eles viviam num contexto agrícola. Não dava para trabalhar no escritório. Tinha que pegar na enxada. Dava para contar com esses dois? Não dava. É isso que o texto está mostrando. Olha o que esse cara fez. Ele quis salvar a sua família e agora ele está prejudicando todo mundo. A esposa, o Fraquinho e o Franzino. Coitada dessa mulher, gente. Eles se casaram, os filhos, o Fraquinho e o Franzino. Agora, eles se casaram com mulheres moabitas. Olha a consequência aqui do erro do pai. Lembra que eu falei para vocês do contexto de Juízes? O povo se envolvia com a idolatria, com o pecado, e então o povo se arrependia, pedia perdão, Deus levantava um libertador e voltava a abençoar. Se Elimeleque, o Deus dele era o rei da vida dele, tivesse feito simplesmente o que Deus mandou, se arrependido, entendido qual era o problema da nação, anunciado para todos: olha, nós estamos passando fome porque Deus mais uma vez está pesando a mão sobre nós. Se ele tivesse feito isso, Deus teria ouvido, porque ele prometeu que ouviu. E então voltaria a ter abundância na casa do pão. Mas ele não faz isso, ele foge. Há um problema, ao invés de eu me voltar para Deus, ao invés de eu orar e falar: Senhor, me sonda, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, vê se estou fazendo alguma coisa errada, me mostra para eu consertar meu erro. Ao invés de ele fazer isso, ele foge para Moabe. E agora, chegando em Moabe, ele morre, deixa sua esposa com o Fraquinho, com o Franzino, e eles conseguem uma esposa. Olha que absurdo isso, né? Imagina como eles vão ser feinhos, eles conseguem casar, tem esperança para todos. Eu não vou usar ninguém porque eu não posso, o pastor Silas pode. Mas tem esperança, se teve casamento com o Fraquinho, com o Franzino, tem para você. Agora a questão é o seguinte: Fraquinho e Franzino se casaram com mulheres moabitas. Isso era proibido por Deus. Olha a consequência aqui do erro do pai. Noemi fica sozinha numa terra estranha. Noemi vê seus filhos se envolverem em casamentos proibidos por Deus, com mulheres pagãs, casamento misto. Versículo 10, o versículo 4 continua: eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Fraquinho e Franzino. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Há um detalhe importante aqui: 2 filhos, 10 anos de casado, e eles não conseguiram gerar um descendente. Para a nação de Israel, isso era juízo de Deus também. Para a nação de Israel não ter filho, eles sabiam que isso é juízo de Deus. Deus está me castigando. Lembra de Ana, quando ela vai orar: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Por que eu estou sendo castigada? Então Deus vai lá, dá um filho para ela: você não está fazendo nada de errado. Essa é a concepção do judeu: o que eu estou fazendo de errado? Por que eu não consigo ter filhos? Para o judeu era assim. Um dos meios como Deus pesava a mão sobre eles era assim. Eu não estou falando que é assim hoje, eu não estou falando que é assim comigo e com você. Eu estou falando que para a nação de Israel era assim, porque para eles a descendência era fundamental. Afinal de contas, um dia viria o Messias, descendente de algum deles. Eles sabiam disso. Um dia o Messias vai chegar e vai ser descendente de algum de nós, de alguma das nossas famílias. E eu quero que seja da minha. Eu quero que seja da minha. Então ter filho era fundamental para o judeu. E eles não têm, eles morrem.
10 anos, e o fraquinho e o franzino não conseguiram ter filhos. Noemi, então, versículo 5, se vê de novo sozinha, sem marido, sem os 2 filhos e sem um descendente da sua família. A família dela iria acabar ali. Iria acabar ali. E ter a sua família terminada por falta de um filho era a maior vergonha que um judeu poderia passar. Noemi, nós podemos dizer que ela chegou no fundo do poço, né? Chegou no fundo do poço, acabou, não tem mais nada. Pelo contrário, agora ela tem 2 que ela tem que cuidar ainda. Tem 2 noras, 3 mulheres, num contexto pagão, sem os seus parentes judeus para protegê-la. Essas mulheres, elas eram algo fácil de se tornarem escravos, inclusive escravas sexuais. Estavam ferradas ali, perdão pela palavra, não sei se isso aqui é ofensivo ou não, mas elas estavam perdidas. Estavam perdidas. Noemi chegou ao fundo do poço. Mas o bom é que a história só está começando, essa é a introdução. Esse é o pontapé inicial. Versículo 6. Quando Noemi, lá em Moabe, soube que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. Perceba de novo, não está falando que ficou 10 anos sem ter comida. Está falando que voltou a chover pão. Dando-lhe comida, decidiu voltar com suas noras para a sua terra. A história só está começando. E o fato é que 10 anos depois daquela escassez, de algum modo a nação deve ter se arrependido sob a liderança de algum juiz, e então Deus voltou a abençoar a Israel. Quando Deus voltou a abençoar Israel, voltou a chover pão. E agora essa mulher que estava no fundo do poço, ela vê uma luz lá. Ela vê uma luz naquele fundo do poço. Espera aí, voltou a ter comida lá. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. O amor leal de Deus, aquele que prometeu que se o povo se arrependesse seria abençoado, volta a ser executado. A decisão dela então é de ir embora. Versículos 7 a 13. Assim ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida. Mas elas, como boas mulheres que eram, começaram a chorar. O que uma mulher faz no momento de decisão? Ela chora. O que uma mulher faz quando ela se encontra numa crise? Ela chora. Então aqui é uma coisa natural. O que a mulher fez? Chorou. Chorar. Me perdi aqui, filho. Obrigado. 10. Choraram alto. No meio do caminho, o Noemi percebe, fala, peraí, não faz sentido eu levá-los. Primeiro que é um risco essa viagem. Por mais que no mapa seja pertinho, você tinha no mínimo aí uns 200, 300 quilômetros de estrada, 3 mulheres andando na floresta, num contexto onde não havia lei, muito menos rei. Isso era perigoso. Ela sabia que elas iam chegar lá e ela não tinha filho para dar com marido para essas mulheres. Ela sabia que ela ia chegar lá e não tem nada. O que eu vou fazer chegando lá? Tem que trabalhar. Elas ainda são jovens, bonitas, no auge dos seus 25 anos. Elas podem se casar de novo, por um milagre. Entenda que para a mulher é mais difícil mesmo. Ela se casava com 13, 14 anos, tá? Então 25 já passada a idade. Para vocês eu não sei se tem muito, para os meninos tem.
As meninas, não sei, dependendo da sua idade, já passou dos 25, não casa mais. Cadê? Naquele contexto, tá? Naquele contexto seria difícil. Hoje em dia não. Cadê? Aqui de novo. Versículo 10. Choraram. Eles disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Chorando, elas estavam chorando. Voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que vocês vêm comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a se tornar seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Noemi aqui devia estar quase aí nos seus 36, 37 anos, aqui, quase 40 anos. Noemi já devia estar mais velha. Não, perdão, ela já tinha 2 filhos mais velhos, né? Então ela já devia... ela devia estar por volta de uns 55 a 60 anos aqui, fazendo a conta dos filhos, mais 10 anos que ela ficou lá, né? Porque o homem se casava mais velho, o homem não se casava com 15, o homem se casava depois dos 25, 30 anos. Então ela já tinha 2 filhos de 30, uns 40, 45 anos. 45, ela fala que não dá para casar mais. Mas é por isso, porque o normal era o homem se casar com menina jovem. E ela está falando: olha, não dá mais para ter filho, eu não vou mais ter filhos. Mesmo que eu me case, não conseguirei ter filhos. E mesmo que eu tenha filhos, vocês não vão esperar mais 30 anos para casar com eles. Não faz sentido. Vão embora. Ela devia estar aí com uns 40, 45 anos, no máximo 50. Era jovem ainda. Era jovem. Mas o judeu se casava com meninas de 13, 14 anos, pura pedofilia naquela época. Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse hoje, esta noite, e ainda hoje depois disso desse a luz filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. A perspectiva dela aqui é totalmente correta. Totalmente correta. Deus estava pesando a mão sobre a família dela. Deus tirou toda a descendência dela. Toda a linhagem de Elimeleque havia desaparecido. E ela entende, é Deus pesando a mão. Então eu não vou conseguir casar. E se eu casar, com certeza Deus não vai me dar filhos. E não vai fazer sentido vocês esperarem a extremidade para casar. O que ela percebe aqui é que ela não poderia garantir alimento, não poderia garantir proteção e nem um futuro para as nossas. Não faz sentido vocês me seguirem. Voltem para a família de vocês e se casem com outros homens. Qual foi a decisão agora das noras? A decisão de Noemi foi essa: voltar para a terra dela e mandar as noras embora. Qual foi a decisão das noras? Versículo 14. Elas então, não sou eu que estou falando, gente, é o texto que eu estou falando. Elas então choraram outra vez. Imagina, né? Bem lá no poeirão, lá no deserto, elas chorando. Imagina os vizinhos olhando, né? Então elas começaram a chorar, e o legal do texto é isso. O texto diz que elas gritavam de chorar. Alguns falam choraram alto, choraram muito. Literalmente elas estavam chorando, gritando. Mulher sabe melhor fazer isso. Irmãos, não fiquem bravos comigo, o texto está falando, não é justo isso, ficarem bravos, tá? Depois, então, elas começaram, lógico, a chorar. Antes de decidir alguma coisa, elas choraram. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então, Noemi aconselhou Ruth: veja sua cunhada, ela está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela.
Orfa então decidiu voltar. A gente conhece a história, né? Orfa decidiu voltar. Ruth fica ali sentado do lado da sogra, provavelmente chorando, né? Pensando na vida, né? Na decisão que ela tinha que tomar. E aí Noemi fala: olha ela, vai, segue o exemplo dela, volta para o seu povo. A viagem já está começando. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Pode ser traduzido também como é. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Qual foi a decisão de Ruth? Ela decidiu ficar com a sogra. E ela então vai escrever um dos poemas de fé mais bonitos das Escrituras. Muito usado em casamentos, mas foi dito da nora para a sogra, não tem problema nenhum se usar isso em casamento, se você concorda com as palavras. Mas perceba que é uma nora falando isso para a sua sogra. O que Ruth está declarando aqui para Noemi é justamente com palavras e com ações. Eu vou morrer com você e com o seu Deus. Não vou abandonar você, a sua família, o seu povo e o seu Deus. Porque agora você é minha família, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. De algum modo, Ruth, uma moabita, conheceu a Deus. Provavelmente por meio da sua sogra e do seu marido. E de algum modo essa mulher se impactou com Deus daquela família, rebelde contra ele. Mas ela se impactou em conhecê-lo, em saber dos feitos dele pelo povo da sua sogra e do seu marido. A percepção dela mudou. E ela agora queria aquele Deus. Muito legal esse texto, porque esse texto também é uma poesia. Geralmente quando nós vemos assim: aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será, ou é o meu povo, o teu Deus será, ou como pode ser traduzido, é o meu Deus, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Mas isso é uma poesia. A poesia no hebraico, ela não é escrita como no português, com rima. Você fala: como que isso é uma poesia se não está rimando? Não faz sentido para mim, mas para o judeu isso é uma poesia, porque ele não escreve, a poesia ela não surge na pronúncia das palavras, no modo como eu ouço, na rima. A poesia ela surge no modo como eu declaro as coisas, a ordem das frases. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. A poesia hebraica ela é sempre assim. A primeira declaração ela rima, ela combina, ela tem a ver, ela está ligada com a última declaração. A segunda declaração ela está totalmente ligada com a penúltima, e assim sucessivamente até chegarmos no centro. A declaração que não rima com nada, que não combina com nada, ali é o centro da poesia. Então, por exemplo, o que Ruth disse para Noemi é o seguinte: aonde fores irei, e que o Senhor me castigue se eu não ficar com você até o fim. Depois ela vira e diz: onde você ficar, eu ficarei, e com você eu serei sepultada. Eu ficarei com você para sempre, até a morte. O teu povo será o meu povo. Eu quero morrer com você, no meio do teu povo. No meio do teu povo vou ficar, porque agora é o meu povo. E o centro da declaração dela, a frase principal é essa: o teu Deus é o meu Deus. Esse é o centro da poesia. A declaração principal de Ruth para o judeu é essa: o teu Deus é o meu Deus. Isso se chama quiasmo, é o nome desse tipo de poesia. A declaração central, aquela que não está ligada a nada, ele é o cerne da coisa. E a declaração principal de Ruth é essa:
O teu Deus, Ele é o meu Deus. Não faz sentido eu não ir com você. Porque a minha vida agora, ela é vivida na perspectiva da sua divindade, da divindade do seu povo. Se eu ficar aqui é adorado outros deuses, não faz sentido eu ficar. Eu quero ir com você porque o seu Deus está lá. É isso que o Rubens está dizendo. Essa é uma das declarações de fé mais bonitas que tem na Bíblia. Eu vou morrer do teu lado, porque agora eu vivo na perspectiva do seu Deus. E que Ele me castigue se eu me afastar dEle. E que Ele me castigue se eu me afastar do teu povo, porque o teu povo é o povo de Deus. Irmãos, olha que incoerência. Olha que incoerência mais linda. O homem que se chamava meu Deus é rei, dá as costas para o seu Deus. E uma mulher pagã agora vira e diz: o meu Deus é o seu Deus. O homem que ensina uma perspectiva errada, totalmente errada da fé em Deus para sua família, e é punido por Deus. Veio agora uma mulher, vamos chamá-la de quê então? Se fosse nos nossos dias, uma mulher muçulmana, uma mulher pagã, uma mulher que não tem fé em Deus, se converter a Deus e ter uma perspectiva muito mais precisa de quem Ele é. Ele é o Deus que eu vou seguir até a morte. Ele é o meu Deus. É como se uma pessoa, alguém envolvido com macumbaria, se convertesse e do dia para a noite passasse a ter uma perspectiva muito melhor do que a minha e a sua em relação ao nosso Deus. Espera aí, esse Deus aí eu vou seguir até o fim. Eu não vou brincar de ser servo dele. Eu o servirei. Eu viverei com ele. Viverei no meio do povo dele. Eu morrerei no meio dele, porque Ele é o meu Deus. Então esse é um livro de contrastes. O homem que se chamava meu Deus é rei desobedece a Deus. A mulher que vive num contexto pagão se converte a Deus. O texto continua, e para nós terminarmos. Versículo 18 e 19. Quando Noemi viu que Ruth estava resoluta em acompanhá-la, não insistiu mais. Também vai falar o que depois de uma declaração dessa, né? Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam quem? As mulheres na janela, sentadinhas na porta. Olha como é legal esse texto. Ele fala a realidade da vida. Elas chegam em Belém, quem que está comentando a chegada delas? Não sou eu, gente, é o texto que diz. As mulheres. Não sou eu que estou falando que a mulher comenta a vida dos outros, é o texto bíblico, amém? Não vai contra a Bíblia, irmão. Pesado esse texto, mas é verdadeiro. Vamos seguir. Elas viajaram então até Belém. Conseguiram chegar no vilarejo de Belém, aqui no auge dos seus 4.000 habitantes no máximo. Então é fácil chegar uma pessoa nova. O pessoal falou que a Varpa ali é pequenininha, né? Você chega ali, uma família nova chegando ali, todo mundo fica sabendo, né? Então é isso aqui que está acontecendo. Ainda mais lá em Belém, que ficava no alto de uma montanha, então você está vendo pessoas novas chegando, né? E a mulherada, lógico. Será que é Noemi? Mas olha o cabelo dela, não sei, olha a pele dela. Aquele vestido, nossa, é o mesmo de 10 anos atrás. Mas ela respondeu: Noemi, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara. O que significa Noemi? Noemi. Agradável, prazerosa. Alguém que é agradável estar perto. E ela vira, me chamem agora de Mara. O que significa Mara? Amarga, amargurada. É assim que ela está voltando, amargurada. Não me chamem de Mara, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga.
E aqui agora ela vai mostrar a visão dela de Deus. E ela vai demonstrar uma grande falha na visão dela a respeito de Deus. Porque ela continua o texto, as palavras dela, o texto continua e diz: ela diz: de mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Em primeiro lugar, Deus tornou a vida dela amarga? Sim e não. Mas quem é o responsável primário da dificuldade que ela estava passando na vida? Quem era? O marido dela. O marido dela, que era para liderar a família, mas o versículo 2 diz que porque não estava tendo abundância de pão, ele se rebelou contra Deus e foi viver num povoado proibido por Deus. É ali que começa a desgraça dela. É Deus julgando o marido e a família dela? Sim, mas o problema principal estava no marido dela. Ela não reconhece isso. Ela não chega e diz: a minha vida agora é amarga porque o meu marido se rebelou contra Deus e Deus me castigou. Ela está falando: Deus tornou minha vida desgraçada. Foi o marido dela que decidiu desobedecer a Deus. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Será que isso é verdade? Ela partiu de mãos cheias mesmo? Ou eles partiram com uma mão na frente e outra atrás? Eles partiram sem nada, é isso que o texto diz. Porque não estavam tendo abundância, eles foram embora. Então não era totalmente verdade o que ela estava dizendo. E detalhe, quando ela volta, ela estava sozinha? Quando ela volta, ela estava voltando sem nada? O que ela estava trazendo com ela? Ela estava trazendo uma nora que valia mais do que os 2 filhos do marido. Esse que ela estava trazendo com ela. Lembra aquele que o professor Adalto falou sobre cosmovisão, o modo como você vê o mundo? A cosmovisão de Noemi, o modo como ela viu o mundo era essa: Deus está sendo mal comigo, não tem mais nada de bom na minha vida. Ela não estava conseguindo enxergar a vida na perspectiva de Deus. Espera aí, todo o problema começou porque o seu marido me desobedeceu, porque vocês não se voltaram para mim, e você não está voltando sozinha. Você está voltando com uma mulher que vale mais do que os seus filhos. Qual é o nome de Ruth? Qual é o significado de Ruth? Amiga, leal, fiel. Esses são os significados, né? Ela foi com um homem que se rebelou contra Deus, ela foi com um fraquinho, com um franzino, e agora ela está voltando com uma pessoa leal a ela. Uma pessoa que ia viver para ajudá-la. Era verdade a perspectiva dela? Não, não era. Estava errado. Quem era a única pessoa que estava demonstrando uma perspectiva correta? Era Ruth. Seu Deus é o meu Deus, seu povo é o meu povo. Eu vou com você. E que ele me castigue se eu não cumprir a minha promessa. Olha como ela já conhece Deus. Foi isso que Ruth disse. Que ele me castigue se eu não cumprir a minha promessa. O que nós aprendemos aqui então? Versículo 21 mais uma vez: de mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Quem trouxe desgraça para ela foi o marido dela. Deus estava só cumprindo o que ele já tinha prometido: se vocês me desobedecerem, vocês serão castigados. Por quê? Porque Deus castiga todo filho a quem ele ama. Essa é a perspectiva correta da fé. Se eu estou sendo castigada ainda, porque Deus me ama. E ela não estava percebendo isso. Ela não percebeu que Deus protegeu ela de uma viagem perigosa no meio da estrada, da floresta, ela e outra mulher. Ela não percebeu que Deus estava trazendo junto com ela uma nora que queria ser leal a ela, que queria cuidar dela. Isso tudo ela não estava vendo. Um outro detalhe, o texto termina assim: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Mas tem um outro detalhe que às vezes a gente também não presta atenção. O texto termina e diz: elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Elas chegaram em Belém quando estava começando a chover comida. Ela não estava percebendo isso também, mas o autor percebe. Deus mandou o autor bíblico registrar esse detalhe.
Ela está reclamando de barriga, literalmente. O que esse texto, capítulo 1, ensina para mim e para você é que a soberania e a bondade de Deus vai usar a tragédia nacional, falta de pão, de abundância, e a tragédia de uma família, Elimeleque, para oferecer para uma pessoa a oportunidade de se filiar a ele pela fé. Olha como Deus conduz a história. Quem é o soberano da história? Quem é aquele que é capaz de reverter o mal em bem? Quem é aquele que é capaz de transformar uma tragédia em bênção? É o nosso Deus. Nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Aquele que usa a tragédia de uma nação para salvar uma pessoa. Aquele que reverte a desobediência do seu filho, infidelidade daquela que era inimiga dele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da história. Ele controla a história. Nada foge aos controles nas mãos dele. Ele é o nosso Senhor. Lembra disso? A perspectiva correta aqui não era do povo de Deus. O povo de Deus estava vivendo cada um segundo a sua própria lei, segundo o que agradava aos seus olhos. Ruth não. Uma gentia, uma moabita é inserida dentro do povo de Deus. É colocada num contexto onde todo mundo não crê mais em Deus e começa a viver uma vida a partir da perspectiva correta da fé nele. Ela tem muito a nos ensinar ainda. Deus tem muito a nos ensinar, pelo exemplo e pelo testemunho dessa mulher. Na semana que vem nós continuamos. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor porque nós temos um Rei, porque nós temos uma lei. O nosso Rei é o Senhor, a nossa lei é a Tua Palavra. E nós te agradecemos porque nós, pela graça que há do Senhor até nós, por meio de Jesus Cristo, hoje temos um relacionamento com o Senhor. Sabemos, Senhor, que a nossa aliança feita no sangue de Jesus, hoje uma nova aliança, não a mesma que a nação de Israel no passado, mas ela continua sendo feita com o mesmo Deus. Sabemos que o Senhor não vai nos lançar fora se nós desobedecermos ao Senhor. Sabemos que não há como nós perdermos a nossa salvação em Jesus Cristo, mas sabemos, como o Senhor mesmo nos alerta em Hebreus, que o Senhor continua disciplinando e castigando os seus filhos que se rebelam contra o Senhor, mas o Senhor castiga aqueles que o Senhor ama. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma perspectiva diferente de Elimeleque, cujo nome era Meu Deus é Rei. Que possamos de fato, Senhor, deixar o Senhor reinar, deixar o Senhor comandar as nossas vidas. Se passarmos por dificuldades, que possamos correr ao Senhor. Se alguma coisa der errado na nossa vida, que possamos, assim como Davi, orar e pedir: Senhor, sonda-nos, mostra se o erro está em nós, e se estiver, ajuda-nos a corrigi-lo. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma perspectiva correta da fé no Senhor, como Ruth teve. Uma moabita, uma mulher que não te conhecia, uma pagã, que se converteu ao Senhor e entendeu que a vida deveria ser vivida na perspectiva do Senhor, onde o Senhor é o centro. Nós não somos os protagonistas da história. Por mais que pareça que o livro de Ruth conta a história dela, conta a história de Elimeleque, de Noemi, o grande protagonista da história é o Senhor, porque o Senhor é que é capaz de usar a tragédia de uma nação, o Senhor é que é capaz de usar a desobediência do teu servo e transformar todo esse mal em bem, em bênção, salvando uma pessoa, mas para que o Senhor, uma pessoa vale a pena. Obrigado, Senhor, por esse exemplo que o Senhor nos dá, da sua soberania e bondade, que possamos confiar nisso também, pois continuamos servindo ao mesmo Deus, o Deus de Israel, hoje, o nosso Deus. Amém.